Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz. Meu primeiro vídeo aqui no canal. Muito feliz com essa minha evolução de vir aqui falar com vocês, mostrando meu rosto, né? Já fiz algumas meditações, já passei algumas expansões, um relatório de expansão, mas eu nunca tinha tido coragem de gravar o vídeo. E ultimamente eu ando sentindo essa necessidade. Por isso hoje, então, é oficialmente o meu primeiro vídeo do canal, mostrando o rosto. Eu espero que vocês gostem. Eu sinto uma necessidade de passar informações para vocês, de explicar algumas coisas que eu venho aprendendo. Eu tô vivendo um processo muito intenso, depois que eu tive a Ceci. Eu tenho uma filha de 10 meses, e desde que eu tive ela, assim, o meu processo interno, assim, mudou muito. Tá sendo muito intenso, né? É como se eu estivesse me conhecendo novamente. Tudo que eu tinha de visão minha desmoronou com o tempo. E hoje eu tô assim me redescobrindo, né? Tô descobrindo coisas minhas que eu não gosto e tem outras que eu tô amando, assim, que eu nunca imaginei. Esse vídeo é uma das coisas que eu não imaginava e que eu amei fazer. Eu acho que eu tenho muito conhecimento, eu estudo muito, né? Então eu tenho muita coisa para passar aqui. E uma das coisas, assim, que nesse processo é que a gente não tem controle, né, das coisas. A gente não tem controle sobre o que acontece com a gente. A gente só tem controle sobre como a gente reage. E quando tu tem um filho, tu perde totalmente o controle, realmente. E eu sempre fui uma pessoa que, por mais que eu tivesse isso na teoria, na prática eu não conseguia passar isso. Eu fazer isso, né, não ter o controle das coisas. Então, me deixava muito ansiosa, muito angustiada. E com a Cecília, é às vezes no tempo dela, é conforme ela quer. Eu não durmo às vezes no horário que eu quero, a quantidade de horas que eu quero. Então, querendo ou não, ela é minha prioridade. Então acaba que eu tenho que muitas vezes me adaptar às necessidades dela. Então, para que mais fugir do controle do que isso, né? Tu se dedicar a um serzinho tão pequenininho, né, que tem ali sua vida, as suas questões já para serem atendidas, e tu não ter mais tu em primeiro lugar, né? Antes eu acordava às 5 horas da manhã, fazia meditação, oração, tomava meu café descansada. Hoje, a primeira coisa que eu faço é trocar a fralda, ver como é que ela tá, se ela tá bem, se ela já quer tomar mamar. Então tudo assim mudou, sabe? E mudou muito rápido. Por mais que eu me preparei, por mais que eu tenha me preparado para esse momento, deu um negócio aqui, não sei se vai dar aqui no vídeo, tá? Mas continuando, por mais que eu tenha preparado assim minha mentalidade, que eu achasse, né, a gente nunca tá pronto para perder o controle, né? Então, quando a gente tá passando por uma travessia, isso que eu acho que é para todo mundo, não só para quem é mãe, não para quem se torna mãe, né? O pai também, porque o pai também sofre, né? O pai também muda muitas coisas para ele. Então, eu acredito que quando a gente está numa travessia de mudança é muito, muito desafiador, porque tu não tem controle do que vai acontecer, tu não tem controle de que as coisas vão dar certo. Por exemplo, quando tu tá procurando trabalho, tu não tem, tu tá esperando encontrar uma vaga e que a vaga te encontre, né? Se naquele lugar que tu tanto sonha ser contratado, se não tiver uma vaga aberta, tu não vai conseguir. Então é tudo, tu tem que deixar que a vida se movimente muitas vezes para que ela encaixe as peças do quebra-cabeça. E isso muitas vezes é desafiador, porque nem sempre a gente está pronto, né, para isso, nem sempre a gente quer isso. E quando a gente entra em um modo desespero, e isso eu tenho propriedade para falar, quando a gente entra em um modo desespero, a gente não consegue escutar a nossa força divina. A gente não consegue entender qual que é o nosso processo aqui. Então, cada vez que a gente entra em um modo desespero, a gente está dizendo que a gente não está confiando de que as coisas vão dar certo. Mas daí então eu tenho que me sentir culpada por isso, eu tenho que ficar me controlando? Não, às vezes faz parte do teu processo se descontrolar. Por quê? Porque a vida é um contraste. A partir do momento que tu se descontrola, que tu entra em um modo desespero, tu vai ver que aquilo aí não vai adiantar.
porque as coisas não vão resolver porque tu tá se sentindo mal, porque tu tá no modo desespero, né? Então não vai adiantar. Com o tempo tu vai aprendendo isso, tu vai entendendo isso, que não adianta tu ficar desesperado porque não sai nenhuma ideia, nenhuma solução daquilo ali. Então quando tu sai desse modo desespero e tu entende que a tua paz não vale aquele desespero, não tem nada que não adianta, sabe, muitas vezes na vida tu entrar em um desespero, tu entrar, te torturar, tu te fazer mal, né, muitas vezes, porque não vai resolver o teu problema, não vai trazer uma solução para ti. Então muitas vezes a gente quer se comportar como uma criança, né? A criança faz isso. A criança ela chora, a criança esperneia, a criança coloca todo o sentimento de frustração dela para fora. Mas nós como os adultos, não é que a gente não possa sentir, a gente pode colocar isso em oração, a gente pode escrever o que a gente está sentindo. Mas a gente precisa, muitas vezes, entregar isso. E às vezes eu tenho até uma técnica que eu faço muito, às vezes não, né? Muitas vezes. E às vezes até durante o dia, muitas vezes também, depende de como tá. Porque por mais que eu seja terapeuta, eu também tenho as minhas limitações, eu também tenho os meus medos, eu também tenho os meus processos. Então eu sou um ser humano também, né? Eu também sou um ser humano em processo, eu não vim pronta aqui para me ensinar. E é por isso que eu me sinto pronta para ensinar, porque eu passei pelo processo, porque eu entendo como a pessoa se sente, eu consigo me colocar no lugar dela, eu consigo ter a empatia por ela. E eu acho que isso é muito importante no processo, tu saber acolher a pessoa, mas tu também não colocar ela em uma posição de vítima, de tu dizer, olha, é por aqui, é esse o caminho, segue esse caminho que vai dar certo, sabe? Então, é por isso que eu sinto em ajudar as pessoas, eu sinto em estender a mão para elas, né? Eu sempre tive essa necessidade de ajudar as pessoas. Então, eu acabo fazendo isso naturalmente. Então, por que não fazer o que eu amo, né? Ajudar as pessoas de uma forma diferente. Então, quando eu tô em modo desespero, voltando ao assunto que eu já fugi, eu geralmente faço que eu tenho um gerente. Um gerente que resolve tudo para mim, tudo que eu não consigo resolver. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de esperança muitas vezes, falta de fé, falta de eu ver uma solução nas coisas. Então eu converso com o meu gerente. Eu digo, olha, nós estamos com um problema, assim, 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 e eu preciso que você resolva para mim. E muitas vezes eu faço uma lista do que eu quero e não consigo. Pode ser uma coisa que eu queira comprar, pode ser uma coisa que eu queira fazer, pode ser uma coisa, sabe? Pode ser milhares de coisas, pode ser cura para alguma coisa, tudo que vocês imaginarem. Então eu coloco nesse papel e eu entrego mentalmente para o meu gerente e ele vai resolver. E ele resolve. Talvez não no tempo que eu queira, né? Muitas vezes não no tempo que eu queira, mas no tempo necessário para o meu aprendizado. Porque tudo que a gente passa é aprendizado. A gente só não consegue ver o aprendizado quando a gente está no processo. A gente geralmente vê o aprendizado quando a gente passou pelo processo. Quando a gente chegou lá no final e eu entendi, foi por isso, né? Que nem esse processo de maternidade, eu pensei que eu era muito próxima de Deus, mas eu tinha muito mais uma questão de fazer as coisas para os outros, fazer as coisas para realizar as coisas, né? Isso é normal, a gente se dedicar às coisas, mas eu tinha muito uma questão minha mesmo de fazer, entende? A minha questão era fazer, eu tinha que fazer sempre muito mais pelos outros, muito mais pelas situações que eu queria, muito mais para conquistar as coisas, então eu me esforçava muito até a exaustão. E quando tu tem filho, a tua prioridade muda muito. Então, o que eu fiz? Eu tive que mudar. Eu não poderia mais chegar ao meu exaustão, porque muitas vezes o meu exaustão estava nas coisas simples do meu dia a dia. Eu já estava cansada, não dormia direito. Então foi um processo muito forte para mim, aonde eu aproximei muito de Deus, aonde eu entreguei muitas coisas para Ele que eu não conseguia resolver. Então eu ainda tenho muito o que falar aqui. Eu não vou falar tudo num vídeo só, mas o que eu vivi com Deus hoje, eu vejo que Ele é meu melhor amigo.
que eu não espero que ele resolva as minhas questões. Mas se ele quiser resolver, eu vou ficar muito grata. Mas eu acho que é isso, sabe? Tu conseguir ter alguém em quem tu confie para te contar as coisas. E por que não contar para Deus? E por que não falar para ele da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade, dos teus medos? Por que não entregar para ele? Por que não eu dizer para ele que eu estou me sentindo pequena? Por que não mostrar para ele que eu estou aqui para o que ele quiser e realmente eu entregar o meu destino para ele? Então, esse vídeo eu espero que chegue a você que esteja passando por um processo tão intenso quanto eu passei, que esteja precisando de uma palavra amiga, que esteja sentindo, né, toda essa parte forte que a gente tem de não controlar as coisas e que você consiga sentir no teu coração que Deus está aí, que Ele está te aproximando dele, que Ele é o teu melhor amigo, sim, e que por mais que as coisas não estejam acontecendo como tu quer, no tempo que você quer, pode ter certeza que vai acontecer da melhor forma possível, muito melhor do que você imaginou, tá bom? Um beijo!